Pessoal, simbora! Vamos fazer esse nosso estudo do Bitcoin para o dia 15 de maio, pessoal. A gente vai falar do Wyckoff, esse padrão que a gente já falou bastante dele, né? Eu tentei dar um zoom aqui, pessoal, não consegui. Mas ele vai subindo, anda de lado, sobe, anda de lado, sobe, anda de lado. Ok? É um padrão aí sensacional de alta, de recuperação do mercado. E está acontecendo isso com o Bitcoin. Então a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar também dos limites do Bitcoin também. Hoje acontecem eventos importantes, né? A gente tem divulgação de alguns índices, mas não é tão importante. Eu acho que hoje também tem uma entrevista também do presidente do Banco Central, ele sempre faz ela no meio do mês, tem que olhar direitinho os horários, mas, pessoal, não tem nada aí demais, não. A gente está sentindo que o mercado está sangrando hoje, né? Está tudo em recuperação, as bolsas estão em recuperação e as moedas não poderiam ser diferentes, né? Subiu demais, né? Agora está fazendo um ajuste. Tá, beleza. Então vamos lá, vamos começar a falar do Bitcoin. E já falei que as outras moedas seguem ele, então falando do Bitcoin, praticamente você já tem uma bússola do que vai acontecer com as outras moedas, né? Tá, então deixa o mercado sangrando aqui e vamos falar da Fibonacci. Muito bem. Bom, a gente tem essa Fibonacci de interesse que pega desde que o Trump venceu as eleições, quando o Bitcoin valia 67 mil. Na verdade, essa Fibonacci está errada, viu, pessoal? A gente tem que reverter ela aqui, ó. Aí, que aqui a gente está contemplando uma alta. Quando o Bitcoin valia 67.400 e depois atingiu uma máxima de 109.400. Muito bem. Até então é aqui que a gente está, é aqui que a gente está preso. Nunca caiu disso e nunca passou disso, por enquanto, ok. Tá. Então, vamos embora. Vamos começar a entender o que está acontecendo. Muito bem. Bom, o que é o Wyckoff? O Wyckoff, aqui no gráfico diário, vai dar para mostrar ele bonitinho. É um canal que você tem uma recuperação, depois você tem uma lateralização, depois você tem outra alta, depois você tem outra lateralização, depois você tem outra alta e onde nós estamos agora, né, numa lateralização, ok? Então esse é o padrão do Wyckoff, ok, pessoal? São lateralizações seguidas de quê? De alta, tá? Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, será que a gente já chegou no limite? Poderemos ter uma correção maior? Será? Para depois ter a pernada final? Sim, existe essa possibilidade. Ou será que ele vai encostar nessa Fibonacci aqui de 100.400 e vai continuar a alta? Não sei. Então, como é que funcionam as coisas? Não existem adivinhações ou previsões. Toda estratégia, todo estudo, tudo é feito em limites e preços que ele atinge. Então a gente consegue entender que se o Bitcoin perdeu 100.400 e não voltar, ele pode fazer um mergulho até os 93.400. E eu já falei muito para vocês dos 93.400, né? Que a gente até brinca, fala que é o número da besta. Esse número daqui, pessoal, ele mostra se a gente está no mercado urso ou no mercado touro. É os 93.400. Por isso que ele sempre encosta nele e sobe, encosta e sobe. Às vezes, o que acontece? Quando ele fura ele e não consegue, ele já vai encostar no nível abaixo, que seria dos 83 mil, né, pessoal? E eu já ensinei isso para vocês várias vezes, que se você consegue traçar uma Fibonacci com elegância do que está acontecendo com o mercado e qual caminho que o mercado está seguindo, então o mercado está seguindo essa Fibonacci, que é a vitória de Trump nas eleições e a posse dele. A gente tem esse mínimo do preço e essa máxima do preço. E se a gente entra na Fibonacci e tira essas linhas daqui que eu já ensinei para você no treinamento, o que acontece? A gente tem as zonas de reversão da Fibonacci, ok?
Tá aí as nossas zonas de reversão. Sensacional isso, né, pessoal? Como é que a matemática é maravilhosa. Tá. Então vamos voltar às outras linhas e vamos falar um pouquinho agora dos limites do Bitcoin. Muito bem. Bom, então o ICOV, para o Bitcoin perder os 101.500, muito difícil. Aqui agora está mostrando que ele está fazendo os topos cada vez o quê? Maiores, né? Então ele fez um... errei, pessoal, fundos. Ele fez um fundo aqui e agora fez um fundo aqui. Se ele fizesse um fundo abaixo desses, já seria um pouco preocupante. Mas não, ele sempre está fazendo os fundos o quê? Maiores. Ah, tá, legal. Vamos pegar o padrão de baixo. Olha como é que funcionou os fundos que ele fez. Ele manteve essa linha, né? Ele nunca passou dessa linha aqui dos 93.400. Ah, mas aqui passou, mas voltou. Passou, mas voltou. Nem chegou a tocar, quase tocou, e aí, bum, estourou. Tá. Então, a gente pode se dizer que essa linha daqui é importante? Sim, essa linha é muito importante, de 93.400. Aqui a gente tem a linha de 100.400. Ok, pode ser que ele vai chegar a tocar nela. Agora, o que não pode é ele perder ela, não conseguir voltar e começar a cair nos 97. Aí, pessoal, acabou o ICOV, ok? Aí a gente pode dizer que o ICOV está indo para o saco. Ele tem que operar, eles dizem, a regra é, tem que operar sempre em cima da zona de demanda. Vamos desenhar aqui a nossa zona de demanda aqui. Ó. É aquela mesma que a gente sempre desenha, aquela que é roxa. Vamos desenhar ela aqui. Ó. Então, essa zona daqui, ó, o Bitcoin tem que funcionar em cima dela, ok? Vamos ser um pouco audaciosos, vamos subir ela aqui um pouquinho, vamos subir ela para cá, ó. E essa daqui a gente vai colocar aqui, ó, prontinho. Então, o Bitcoin precisa operar acima dessa zona. Ele está operando. Agora, se ele entra nela, entra na liquidação, pessoal, aí mudou tudo. Então, já falei para você, 100.400 é um valor máximo que o Bitcoin não pode perder, ok? Ah, mas ele passou, ele caiu para 99, maravilha. Ele tem que fazer o quê? Tem que voltar. Precisa voltar no mesmo dia, ok? Percebam que todas as vezes que o mercado forçou isso, o que aconteceu? Ele voltou. Né? Voltou. Muito bem. Bom, então a gente já entendeu esse aspecto do ICOV, que ele precisa ficar operando aqui. Ele tem que correr aqui. Se ele está correndo aqui, maravilha. Significa que está tudo bonito e está tudo saudável. Tem que ficar em cima dessa zona. Ok? E a gente também já detectou que o ICOV demora, né? Ele atinge uma alta e fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias. No 16º dia que ele subiu. Então a gente está aqui já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, ok, tem mais uma semana ainda para acontecer alguma coisa? Sim. É o que acontece. E como é que eu faço para ganhar dinheiro? Compra quando o Bitcoin cair nessa zona daqui abaixo. A gente vai dissecar isso aqui no gráfico de 15 minutos, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. E vende na máxima de 105 mil, né? Deu 105 mil, você já pensa em vender. Se você for ganancioso, quiser esperar um pouco para subir mais, beleza. Depende da sua estratégia, do que você quer fazer. Mas vocês estão percebendo? A gente está nesse canal daqui. A gente está no canal, e olha, a gente está no canal máximo, né, da Fibonacci diária, né? E se a gente dá uma analisada aqui no que já aconteceu, olha só, a gente já... É pouco tempo, né, que fica operando aqui em cima, né? Não fica muito tempo. Ele vai tender a ficar abaixo dos 70, né? Igual ele já fez aqui, né? Ele já está abaixo dos 70. Então vai acontecer mais uma pernada com o próximo ICOV, que ele vai tocar no topo extremo, não sei. Não sei, a gente trabalha com probabilidades. Ah, o que precisa acontecer então para ter um ICOV? Ele precisa romper os 106 mil dólares, né? Se ele romper os 106 mil dólares, ele vai. Sobe, tem aí os 109.400. Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com comportamento. Se o Bitcoin perder aqui os 100.400 e não conseguir voltar, ficar preso aqui nessa zona, acabou, ele vai cair. E da mesma forma também que ele vencer isso daqui, ele vai começar a entrar nessa zona de cima, né? E essa zona daqui a gente chama de supply, é a zona de oferta, ok?
Por que eu coloco em inglês? É porque eu quero que vocês aprendam inglês, que os termos todos são em inglês. E aqui embaixo a gente tem a zona de demanda, ok? Que é o demand. Esse aqui é parecido. Tá? Então aqui a gente tem essas zonas, maravilha. Então a gente vai ter um choque. É o que acontece, o afunilamento, né? O afunilamento é quando a zona de demanda começa a subir e a zona de oferta começa a cair. Aí explode, elas vão se chocar. Aí o mercado vai seguir por um lado, ok? Eu tenho um indicador aqui que eu já mostrei para vocês, que é esse daqui, ó. Na verdade, não estou com ele aqui não, tem que chamar ele. Cadê ele aqui, ó? Vamos chamar ele aqui, ó. Nananã, RSI, aqui, ó. Supply and Demand, tá vendo? Esse cara daqui, ó, vamos chamar ele. Ah lá, ele mostra essas zonas daqui, ó, tá vendo? No diário. Ah lá, ele mostra as zonas no ativo, né? Não essa daqui que eu fiz. Essa daqui eu fiz, pessoal, porque é baseado nessa daqui, né? Ah lá, essa daqui é uma zona que o Bitcoin, sempre quando ele vai nela, ele acontece muita venda nessa zona. Vamos colocar ela aqui bonitinho, ó. Tá vendo? Sempre, né, que o Bitcoin entra nessa zona daqui, o pau quebra, o pessoal vende. Vamos chamar aqui, ó. Essa zona daqui, ó. Nem chegou a encostar nela, né? E essa daqui é a zona agora, que o pessoal está comprando, está caindo abaixo disso aqui, o pessoal compra com força. Ok? É muito importante, pessoal, vocês entenderem esse conceito de zona de liquidez para estender o conhecimento de vocês, né? Ter noção dessas zonas, tá bom? O que é isso? Significa que o pessoal aqui está querendo Bitcoin, então existe uma demanda, e aqui o pessoal está ofertando ele, existe uma venda. Tá bom? A gente não fala venda e compra, não, a gente fala oferta e demanda. Tá, legal. Então vamos continuar os nossos estudos. Eu falei que eu ia carregar o gráfico de 15 minutos para vocês. Vamos embora. 15 minutos. Tá aí. Gráfico de 15 minutos, pessoal, olha só que interessante. Mostrou que ele perdeu essa zona de demanda daqui. Perdeu ela. Olha o afunilamento que eu falei para vocês que acontece, tá vendo? O azulzinho são as zonas de supply e esse laranjado são as zonas de demanda. Então afunilou. E o que aconteceu? Aqui aconteceu um rompimento, pessoal. Isso mesmo, nós tivemos um rompimento aqui. A gente comumente trata isso traçando linhas de tendência, né, que a gente costuma fazer. Ó. Vou mostrar para vocês que legal. Olha lá, a gente traça as linhas de tendência, tá vendo? Então, ele estava seguindo essa linha de tendência. Eu já falei para vocês que eu gosto de traçar assim, né, não pegando tudo. Esse movimento, quando sai fora da tendência e volta, já expliquei para vocês no curso, é a melhor coisa que tem. Quando ele sai da tendência, finge que vai ter uma alta e não tem. Ele volta com força, né? Então a gente, olha só, rompeu essa tendência, depois ele tocou nela de novo, né? Olha lá, e já não consegue voltar. Então, na verdade, isso que aconteceu foi que ele perdeu essa zona de demanda e tentou voltar nela, mas só que essa zona de demanda voltou para essa de baixo. Então aqui a gente já tinha meio que uma colinha até onde que ele poderia cair, né? Inclusive, esse indicador mostra até os níveis, né, das zonas, tá vendo? De demanda. Falou que aqui seria a linha crítica. Ah lá, seria essa daqui, ó. Então, se a gente comprasse o Bitcoin em 101.700, seria um preço ótimo, justamente onde que ele está agora, né? Então, esse indicador eu vou fazer um treinamento só com ele, porque ele tem alguns setups perigosos, ok? Que dependendo do que você fizer aqui, ele pode ficar muito agressivo e pode te dar um monte de informação errada. Então, em breve, teremos uma aula só sobre o Supply and Demand, ok? Da LuxAlgo. Beleza. Então, aqui vocês entenderam comigo que as linhas de tendências estavam querendo se chocar aqui, mas aqui já aconteceu o colapso, né? Pode ser nervosismo do mercado também, que já está fazendo uma correção, né? A gente está fazendo uma correção aí bacana do que já aconteceu as altas, né? E também que hoje o Jeremy Powell deve falar alguma coisa, então gera volatilidade, né? Normal, vai subir, cair, subir, cair. Eu acredito que o Bitcoin volta para 102 aí, 600 aí, rapidinho ele volta. Pode ser até no final do dia de hoje, né? Vamos ver o máximo que ele vai cair hoje, né? Será que ele vai tocar aqui, ó, o fundo da Wyckoff, que vai ser os 100.700 ou 101? Não, pessoal, seria bom, seria uma entrada legal. O RSI nosso aqui vai ficar lá embaixo, né?
vai ficar abaixo dos 70. Esse aqui é o RSI de 15 minutos. Eu estou usando ele bem moderado. Para quê? Para eliminar todos os ruídos e se realmente ele cair, né? Ele cair aqui embaixo, ele vai mostrar para a gente uma entrada. Agora, olha que interessante, o RSI já caiu aqui, ó. Aqui ele já falou que nessa região aqui, abaixo dos 101.900, já é uma região boa do RSI. Será que vai despencar mais? A gente vai ter o RSI caindo aí, caindo 20%, 10%? Não, hein? Seria sensacional. Aí vocês vão poder usar aquela técnica, né, que eu ensino da divergência, né? O pessoal, vocês perceberam que meus vídeos não tem fim, né? A gente vai falando, a gente fica uma hora falando. Eu vou tentar ser mais objetivo. Então, o objetivo desse vídeo é falar do padrão Wyckoff e a gente entrou nesse gráfico agora de 15 minutos que a gente está entendendo o que está acontecendo com o Bitcoin. E aconteceu um rompimento, ele perdeu essa zona daqui de demanda. Aqui não teve atualização ainda, mas essa zona daqui agora, ela vai ser azul. Ela vai ser azul em breve. E essa zona daqui vai vir para cá, né? É o que pode acontecer aqui ao longo do dia. Como assim? Essa zona de demanda vai virar oferta? Sim, ela já está batendo nela, o pessoal aqui já vende e já está trabalhando nessa outra zona. Ah, tá. Rodrigo, me fala então um valor legal, excelente, que seria a entrada dos sonhos. Pessoal, seria aqui, ó, nessa região dos 101.400. Essa daqui. Mas para isso ele teria que perder essa zona daqui, ó, de demanda. Se ele perder essa zona, meu Deus, né? E o que a gente está observando? Os fundos. Ah lá, fez um aqui, fez um aqui, fez um aqui. Então, para ele tocar aqui, significa que ele iria fazer um fundo menor do que os outros fundos. E se isso começar a acontecer, isso indica o quê? Queda. Então, tudo indica que ele vai ficar por aqui mesmo. Sim, talvez dá um leve vacilo, toca lá embaixo no 101 e 400, 300 e começa a voltar para o 101, 102. Tá bom? Tá aí, pessoal. É o nosso vídeo de hoje, vídeo grande. Espero que vocês tenham gostado, ok? E lembre-se, hein, pessoal, vocês que me seguem, acessem, entrem sempre em links do Google. Entra no Google, digita Brasil Nice Guy, tudo junto ou separado. O Google vai mostrar para vocês a minha página, que é essa daqui, o https brasilniceguy.com.br. Aí sim vocês entram, ok, pessoal? Eu tenho recebido informações de seguidores que o que tem de golpe, minha Nossa Senhora. Acessem a página, aqui eu tenho análise VIP, eu tenho 3 aulas para vocês brincarem com elas, são 3 treinamentos, façam. Gostei, entra aqui nos cursos, ok? Aqui você vai ter que logar. Aqui a gente tem também um link para vocês conhecerem as 12 aulas. A gente tem também um outro link que são do Telegram, que é esse daqui, ó. Que a gente tem 3 grupos, um que é o pau quebra da comunidade, o meu restrito e o VIP. Então esse grupo daqui, eu estou entrando lá para ver o que está acontecendo. Vou fazer uma auditoria agora, vamos ver. Agora são 11h41. Aí, vamos bater aqui, ó. Eu falei para juntar no grupo. Não, falou que... Ah, tá, abriu. Abriu aqui, ele já está aberto aqui no fundo, ó. Ih, pessoal, deu um problema aqui no Telegram. Voltou! Então tá aqui o grupo meu da comunidade. Tá todo mundo aqui, ó. Um tá esperando queda em 98, 99. Aqui tem a experiência da galera, né? Tem os meus seguidores, 355. Aqui está mostrando que teve gente que já tomou prejuízo com essa queda hoje, normal. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui, ó, se ele tomou 150, ele é o seguinte, ele acerta 3 e erra 1. Esse aqui, o índice dele é muito bom. Pois é, pessoal. Então, acessem essa comunidade para vocês. É tudo gratuito, pessoal, tá bom? Então é com vocês. Abraço.